E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal, focado, claro, na sua aprovação. Hoje a gente vai pegar firme num tema que, olha, despenca em prova de trânsito, a Resolução CONTRAN 882. É isso mesmo, vamos finalmente entender de uma vez por todas os limites de peso e dimensões dos veículos. E ó, fica comigo até o final, porque são os detalhes que a gente vai ver aqui que vão fazer toda a diferença para garantir aqueles pontinhos que te colocam dentro das vagas. Bora lá? E olha só quem tá aqui pra dar aquela moral pra gente nessa jornada. É o nosso mascote, o Capicai. Ele já chegou mandando aquele recado direto pra você, futuro nomeado. O objetivo de hoje é um só: gabaritar mais esse tema e deixar sua nomeação cada vez mais perto. Vamos nessa? Então, vamos lá, direto ao que interessa. Pensa comigo. Você sabe, de bate-pronto, quais são os limites para um caminhão ou um ônibus poder rodar por aí, tudo dentro da lei? Pois é, isso não é só uma curiosidade, não. Isso é questão de prova e pode apostar. As bancas examinadoras adoram, mas adoram mesmo cobrar esses números. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente começar do começo, vamos falar das dimensões que são, digamos, a base de tudo. As mais simples, as universais. A largura e a altura máximas permitidas. São as primeiras que a gente precisa cravar na memória. Imagina só. Tipo uma caixa invisível, uma caixa regulamentar. Qualquer veículo, não importa se está com carga ou sem, tem que caber ali dentro. A imagem aqui ajuda a gente a visualizar isso direitinho, né? E um detalhe importante, a largura não leva em conta os espelhos, tá? Já a altura, essa sim, pega a parte mais alta do veículo ou da carga. Esse é o nosso ponto de partida. E agora, os números mágicos. Anota aí para não esquecer nunca mais. A largura máxima permitida é de 2,60. E a altura máxima, 4,40. Simples assim, 2,60 e 4,40. O bom é que esses valores são constantes, valem para quase todo tipo de veículo, sem precisar de autorização especial. Gente, sério, decorem isso. É ponto fácil na prova, não dá para perder. Ok, largura e altura, tudo certo. Agora a gente vai entrar na parte que o negócio começa a ficar um pouquinho mais interessante. E é justamente por isso que as bancas amam essa parte. Vamos falar do comprimento. Ao contrário da largura e da altura, que são fixas, o comprimento máximo varia, e varia bastante, dependendo do tipo do veículo. É aqui que o concurseiro atento se destaca, prestando atenção nos detalhes. Mas calma, antes de sair decorando o número, tem um conceito que a gente precisa ter muito claro na cabeça, a diferença entre veículos não articulados e os articulados. É mais simples do que parece, olha só. O não articulado é aquele de corpo único, uma peça só. Pensa num caminhãozinho simples, um ônibus comum. Já o articulado, como o nome diz, tem uma articulação, é uma combinação. Sabe aquele ônibus sanfona ou um caminhão com reboque? Então, entender isso é o primeiro passo, é fundamental. Beleza, vamos focar primeiro nos não articulados, os de corpo único. A regra geral é fácil, 14 metros, 14,00 metros. Mas sempre tem um mas, né? É aqui que a banca te pega. Presta atenção nas exceções, porque é isso que vira a questão. Ônibus urbano que tem aquele terceiro eixo, sabe? Ele pode chegar a 15 metros. E a mesma coisa vale para os ônibus rodoviários com chassi 8x2. Guarda bem essa exceção dos 15 metros, hein? Agora, e os articulados? Bom, aqui a gente tem algumas variações. Um caminhão-trator com um semi-reboque, o limite é 18,60 metros, ok? 18,60. Já para o resto, tipo o ônibus sanfonado, um caminhão com reboque ou qualquer combinação com mais de duas partes, aí o limite sobe para 19,80. 19,80. Percebe que o 19,80 parece bastante? Isso é uma dica boa para ajudar a memorizar. E para não ficar nenhuma dúvida, olha só essa imagem. Fica tudo mais claro, né? Na esquerda, um exemplo clássico de não articulado, corpo único, retinho. Na direita, o famoso sanfona, um veículo articulado. Vendo assim na prática, ajuda demais a fixar o conceito e ligar com os números que a gente acabou de ver. Show de bola! Largura, altura e comprimento já estão no papo. Agora a gente vai para um detalhe mais técnico. Aquele tipo de coisa que separa quem passa de quem fica no quase, sabe? O tal do balanço traseiro. O nome pode assustar um pouco, mas calma, vamos simplificar isso aí. Afinal, o que danado é balanço traseiro? Pensa assim, de um jeito bem simples. É a distância que vai do centro da última roda até o finalzinho do veículo, lá no para-choque. É basicamente o tanto de bumbum que o caminhão ou o ônibus tem para trás da última roda. Ficou mais fácil de imaginar, né? E olha aí na imagem como fica fácil de entender. Tá vendo essa medida? Exatamente do miolo do último eixo de rodas até o fim do para-choque.
É essa distância aí que a norma controla. Olhar para essa imagem e entender o que ela representa já é meio caminho andado para não esquecer a regra. Certo. Agora vamos aos números. Aqui o negócio fica bem específico. Se for um veículo de carga, esse balanço traseiro não pode passar de 60% da distância entre os eixos e tem o limite máximo de 3,5 metros. Agora, se for ônibus, aí depende de onde fica o motor. Se o motor for traseiro, o limite é 62%. Se for central, 66%. E se for dianteiro, sobe para 71%. Ah, mas por quê? Simples. A posição do motor muda totalmente a distribuição de peso e a estabilidade. E pode ter certeza, a banca adora cobrar esse tipo de detalhe técnico. Fechou, já matamos as dimensões, agora vamos falar de peso. Eu sei, é a parte que tem mais número, mas não precisa se assustar. A gente vai focar no que realmente importa, no que mais cai na prova, que são os limites de peso por eixo. Vamos com calma. Antes de mais nada, uma sigla que tem que estar no sangue: PBT, peso bruto total. O que é isso? É o peso do veículo vazio, que a gente chama de tara, mais o peso de tudo que ele pode carregar, que é a lotação. Juntou os dois, deu o PBT. É o peso total que o veículo joga no asfalto quando está carregado. Ok, se PBT é para um veículo só, o que é o PBTC? É a mesma lógica, só que com um C de combinado. Peso bruto total combinado, ou seja, é o peso total do conjunto todo, o caminhão-trator mais o semi-reboque, por exemplo. É o PBT de todo mundo junto. Beleza, agora vamos para o filé mignon, o que a sua prova vai cobrar. Esses valores aqui são os mais importantes do artigo 6º. Grava aí. Um eixo simples com 4 pneus aguenta até 10 toneladas. Um conjunto com 2 eixos juntinhos, o tal do tandem, 17 toneladas. E se forem 3 eixos em tandem, aí vai para 25,5 toneladas. Gente, esses são os números. É o que mais aparece em questão de prova. Anota isso com um destaque. Ufa, chegamos na reta final. Foi bastante informação, muito número, eu sei. Mas agora é hora da verdade, a hora de organizar tudo na cabeça. Vamos fazer aquele resumão final para fixar o conteúdo e deixar tudo fresquinho na memória para o grande dia. Então se liga, esse slide aqui é o ouro, é o bizu final. O resumo do resumo, olha só. Largura máxima, 2,60. Altura máxima, 4,40. Comprimento de não articulado, 14 metros. E de articulado, varia ali entre 18,60 e 19,80. E o peso? Eixo simples com 4 pneus, 10 toneladas. Eixo tandem duplo, 17 toneladas. Tira um print dessa tela, anota num post-it, no caderno. Esses números precisam estar na ponta da língua no dia da prova. E olha ele aí de novo. O CAP voltou para dar aquele joinha e os parabéns. Porque, olha, chegar até o final de um conteúdo denso como esse não é para qualquer um. Isso mostra o seu comprometimento, o seu foco. Cada coisinha que a gente aprendeu aqui é um degrau a mais que você sobe em direção à sua nomeação. É isso aí, continue firme nesse caminho. É isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês até aqui. Se essa nossa conversa te ajudou a clarear as ideias, não esquece de deixar aquele like para fortalecer. Se inscreve aqui no canal Serei Nomeado, que é muito importante pra gente. Ah, e aproveita e deixa aí nos comentários alguma sugestão de outro tema que você tá com dúvida, que a gente prepara para você. E claro, maratone os outros vídeos do canal para chegar na sua prova voando. Um grande abraço e até a próxima!